Nós vamos falar um pouco desse tema mordomia cristã nesses 3 dias. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 textos. Primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 4. E entre hoje e amanhã, amanhã e domingo, nós estaremos falando de o que é mordomia, qual é o conceito da mordomia e também a mordomia sobre os aspectos dos dons, talentos, de tudo aquilo que Deus nos concede para que nós possamos produzir no seu reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Diga comigo: dispenseiro, fiel. Toque em quem está do seu lado e diga: dispenseiro, fiel. Diga: está falando de nós. Amém? Mais uma vez, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 6, no capítulo 6 do livro de Isaías, a partir do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. Algum outro texto diz: vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E depois disse: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e entenda com o seu coração, e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, e sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela 1/10, tornará a ser consumida como o terebrinto, e como o carvalho, dos quais, depois de derrubado, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Diga amém. Querido Pai, nós te agradecemos, porque nas tuas mãos
Nós somos instrumentos de bênção e de vida. E eu quero, Deus, me colocar como aqueles pães e aqueles peixinhos foram colocados nas mãos de Jesus, diante de uma multidão faminta, e o Senhor fez com que todos fossem saciados. A minha esperança nesta noite é que o Senhor use a minha insignificância para saciar a fome e a sede desse povo que está aqui. Faz a tua vontade na minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos nesses dias aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Senhor Deus. Queridos, quando nós abordamos o tema mordomia, a primeira coisa que nos vem à mente é que nós estamos tratando com algo que não é nosso, que nós estamos administrando algo que nos foi confiado. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o mordomo cuida de coisas preciosas de alguém que lhe confiou. O mordomo administra aquilo que não é dele como se fosse. O mordomo dá conta de tudo aquilo que foi entregue para ele. Esse conceito de mordomia, você não vê ele ao longo de toda a Bíblia de forma tão clara, mas de forma ainda sem toda a revelação, mas a gente começa a ver desde as Escrituras até o Novo Testamento. Mas quando a igreja começa, esse tema ele fica muito claro, esse tema ele fica extremamente relevante, porque em Efésios no capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que aquele que desceu ao inferno e subiu às alturas, quando subiu levou cativo o cativeiro, e derramou sobre os homens dons, e ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, separou outros para mestres, pastores e evangelistas, com um propósito. Que propósito? A edificação do corpo, o trabalho dos santos e a formação. Então, o Senhor derrama dons com um propósito específico para a igreja. Quando nós nascemos de novo, o que a gente precisa entender é que esse novo nascimento, ele traz dentro desse bojo uma responsabilidade, uma chamada. Eu costumo falar que se o projeto de Jesus na terra fosse nos salvar apenas, quando nós recebêssemos Yeshua como Senhor e Salvador, Ele nos levaria para o céu, para quem está aqui na terra. Mas o projeto de Deus é maior, é implantar o reino dEle, é implantar o reino dEle aqui na terra. O projeto dEle com você é que a glória do Senhor, ela se manifeste onde nós estamos. O texto que nós acabamos de ler de Isaías, nós vemos um profeta que em determinado momento do seu exercício profético, ele passa por uma crise, e durante essa crise ele vai para a presença do Senhor. Isaías era amigo do rei Uzias, e o rei Uzias foi o rei que se tornou soberbo, o rei que perdeu a essência da sua mordomia, o rei que perdeu a noção de que tudo que ele havia feito é porque Deus derramou sobre ele dons e talentos. Uzias, se você ler a história de Uzias, quando ele assume o reino em Judá, Judá está passando por uma crise de autoestima, o país está mergulhado ali na depressão financeira, na corrupção, e Deus usa aquele homem, e nos primórdios do seu ministério, enquanto ele é discipulado, enquanto ele tem um mentor, enquanto ele tem alguém a quem ele se submete, que lhe mostra exatamente quem ele é, quem é Deus e qual é o propósito dele. A história diz que esse homem, ele restaura a história de Judá, ele restaura a autoestima daquela nação. Nos dias de Urias, o exército de Judá se tornou um exército bem equipado. Então Urias trouxe bonança financeira, Urias trouxe respeito, Urias trouxe respaldo, e ele se tornou alguém admirado, amado. Poderíamos dizer que Urias era como o mito Bolsonaro, né? Que está trazendo muita esperança para muita gente.
e ele se deixou levar por aquilo e se tornou um homem soberbo, entrou no templo. Os sacerdotes disseram para ele: esse não é o teu ofício. O teu ofício como mordomo real é cuidar das coisas relacionadas à sua função. Aqui dentro existem outros mordomos para cuidar da função que Deus havia determinado, porque afinal de contas, tudo é do Senhor. Diga comigo, tudo. Se nós não entendermos essa colocação de que Ele é quem define todas as coisas, nós podemos, ou de um lado, não fazer aquilo que se espera que façamos, ou que avancemos naquilo que não se espera que façamos. Então o conceito de mordomia, ele nos traz duas coisas muito importantes. Primeiro, saber até onde eu vou. Segundo, saber o que eu tenho que fazer. Então eu preciso ter esses dois conceitos. Até onde eu posso ir? Segundo, o que eu não posso deixar de fazer. Então você precisa ter isso em mente. E Isaías, ele se torna amigo deste rei leproso, que foi exilado. Seu filho Jotão reinou no seu lugar. Mas no dia em que o rei Uzias morre, a Bíblia diz que Isaías, ele entra numa crise existencial, e por que não dizer um mover espiritual dentro dele, porque Deus tinha um propósito com ele, porque Deus tinha uma chamada com ele. E eu quero nesta noite aqui ousar declarar para cada um que está aqui: Deus tem um propósito com a sua vida, amém, queridos? Eu vou falar mais uma vez: Deus tem uma chamada com a vida de cada um de vocês. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Messias, amém, queridos? Deus tem um propósito conosco. A questão é que muitas vezes precisamos passar por algumas crises para alinhar a nossa vontade à de Deus. Precisamos entrar em algumas circunstâncias para entender claramente o que Deus tem para nós, o que Deus quer fazer em nossas vidas. Muitas vezes Deus precisa gerar em nós essa insatisfação que nos faz buscá-lo, que nos faz nos quebrantarmos diante dele. E talvez, quizá, momentos como esse que estamos aqui sejam esses momentos de inquietudes, aonde Deus está chamando a igreja da Paz em Araguaína, exatamente para esse despertar, até onde nós podemos ir e aonde eu deveria ir que eu ainda não fui. Você está entendendo isso? Aonde poderíamos ir que ainda não fomos? Até onde posso ir? E essas inquietudes nos levam no lugar aonde tem resposta, que é a presença de Deus, amém, queridos? Porque o Espírito Santo, ele revela todas as coisas para nós. Quando Isaías entra no templo, se você olhar os 6 primeiros capítulos de Isaías, Isaías é um profeta que está: ai de fulano, ai de ciclano, ai de tal nação, ai dos outros, ai de todo mundo, ai de vocês. Um profeta extremamente julgador, um profeta duro no seu discurso, e ele está dizendo: Deus vai fazer isso com vocês, Deus vai fazer aquilo com vocês. E de repente, quando ele entra no templo, ele diz: ai de mim, ai de mim. E por que ele dá esse grito? Porque pela primeira vez ele vê a glória de Deus e toda a santidade de Deus. Ele vê a base do trono de Deus, ele vê a organização do trono de Deus. Quando ele entra no templo, a visão que ele tem não é uma visão qualquer, não é a visão de um anjo, não é a visão de uma coisa, mas ele vê um templo organizado, ele vê a base do templo, ele vê a glória do Senhor, ele vê o limiar do altar, ele vê os serafins voando. Escute, eles voavam com 2 asas. Com 2 asas cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto, e clamavam uns aos outros dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a terra está cheia da glória de Deus. Ele vê
ele vê que as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Há uma organização, há uma ordem, há uma santidade, há uma glória, e há um decreto dos céus enviado para a terra, aonde o Senhor está dizendo: não obstante a tudo que vocês estão vivendo, a terra está cheia da glória de Deus. Uau! O seu espaço a ser ocupado está cheio da glória de Deus. O lugar onde nós estamos está cheio da glória de Deus. E Isaías, ao ouvir isso, ao ver tudo isso, que os próprios anjos de fogo cobriam o seu rosto para não olhar a glória de Deus e a santidade de Deus, cobriam seus pés para que não se tornassem visíveis diante desta santidade, ele diz: e eu, que fui chamado, escolhido no meio de uma geração, como tenho me postado ou me portado diante de tal chamado, diante de tal responsabilidade. Deixa eu lhe falar algo nesta noite. Como você tem se portado diante desta consciência que o Senhor te escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para um propósito determinado, para ser santo, para ser instrumento dele, para trazer a glória de Deus aqui na terra? O que temos feito com isso? Sabe, queridos, quando Isaías, ele olha tudo aquilo, ele diz: ai de mim! Por quê? Porque estou profetizando, estou profeta, mas não sou profeta. Porque estou, às vezes, desempenhando funções, mas não sou. A religião nos leva a fazer muitas coisas, mas a vida de Deus nos torna muitas coisas. E essa é a grande diferença. O que importa na sua vida não é o que você faz, mas é o que você é. O que importa na sua vida não são as coisas que você executa, mas aquilo que você se tornou diante do encontro que nós temos com Deus. Quando nós falamos de mordomia, nós não podemos perder de vista essa realidade. Isaías agora olha para ele, ele diz: sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Ele começa agora a ter uma visão da sua própria miséria, da sua própria condição. Interessante que até então ele profetizava sem ter essa consciência. Até então ele fazia coisas sem ter essa consciência. Até então ele falava em nome do Senhor sem ter tido essa consciência. Até então ele executava coisas em nome do Deus a quem agora ele encontra, e ele diz: ai de mim, porque eu o vi, porque eu tive um encontro com ele. E ele diz: a minha boca é impura. Nós estamos falando de um profeta. Profeta usam como instrumentos espirituais a sua boca. Diz: a minha boca está impura. Que impureza era essa? O que traz de impureza na vida de Isaías? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz: temos que ser despenseiros daquilo que Deus nos deu. Precisamos dar conta daquilo que Deus nos entregou. Precisamos usar, precisamos armazenar, precisamos alimentar, precisamos distribuir aquilo que Deus nos deu. E como temos feito isso? Deus tem lhe derramado dons, talentos, funções. Deus tem entregue à igreja o seu espírito tem sido derramado, e Ele derramou dons sobre todos nós. O que temos feito diante disso? O que temos realizado diante disso? E esta é a grande chamada nossa nesta noite, nesses dias. O que temos feito? Isaías diz: eu estou impuro. A minha boca é impura. Eu não imagino, querido, que Isaías falava palavrão.
Eu não imagino Isaías falando palavras de baixo calão, mas consigo entender que quando Isaías está falando dessa impureza, ele está falando exatamente do que Romanos 12:2 diz, que nós não deveremos nunca ter a conformidade com esse mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. O que ele está dizendo é: ei, a minha voz profética, ela está igual à voz de todo mundo. O que eu estou falando nada é diferente do que todos estão falando. Aquilo que eu estou sendo nada mais é do que aquilo que todos estão sendo ao meu redor. Deixa eu lhe contar uma pequena história. Um fazendeiro foi na floresta e ele encontrou um pássaro, um filhote, e ele trouxe esse filhote para sua casa, lá para sua fazenda, e passou a criar aquele filhote junto com as galinhas. E aquele filhote de ave foi crescendo, e ele cresceu no meio das galinhas. Então, apesar dele não ser uma galinha, ele se comportava como uma galinha, ele comia como uma galinha, ele andava como uma galinha, ele vivia como uma galinha. E assim passou o tempo. Um dia, um naturalista veio naquela fazenda e, olhando para aquele filhote, ele disse para o fazendeiro: esse filhote não é uma galinha. Ele disse: eu sei, mas eu criei ele como uma galinha, e agora ele é uma galinha. Veja como ele anda como galinha, ele come como galinha, ele se comporta como galinha. E aquele naturalista disse: não, esse pássaro é uma águia, e ele tem um coração de águia. Ele nasceu para as alturas e não para ficar aqui nas coisas rasteiras. Ele nasceu para ir para outros lugares, para entrar em outras dimensões. E o fazendeiro disse: nunca será uma águia, porque eu o criei como uma galinha. E aquele naturalista disse: me dê uma oportunidade para que eu lhe prove que essa águia não é uma galinha. E levou aquela águia para um lugar alto e falou bem no ouvido dela, disse: você é uma águia, você tem um coração de águia, você nasceu para as alturas e não para ficar aqui embaixo. E enquanto ele falava com aquela águia, ela, como que sem prestar atenção, procurando as galinhas, quando ela viu as galinhas, ela pulou e voltou a ciscar como galinha, comer como galinha, a viver como galinha. E o fazendeiro disse: nunca será uma águia, porque desde pequeno eu acostumei ela a ser uma galinha. Ela vive no meio das galinhas. Havia, queridos, uma envergadura de asa de quase 3 metros naquela águia, mas o seu comportamento era um comportamento de galinha. No outro dia, o naturalista pediu mais uma oportunidade e levou essa águia para um lugar um pouco mais alto. Repetiu a mesma coisa. E ali ela, procurando, viu as galinhas novamente e desceu para o meio das galinhas. E ao descer para o meio das galinhas, aquele fazendeiro disse: desista, não tem jeito. Escute, Satanás é como essa figura desse fazendeiro, e que está todos os dias dizendo que você, apesar de ter um coração diferente, de ter uma estrutura diferente, de ter algo diferente na sua vida, ele lhe acostumou a ser aquilo que você não é, e você não deixará de ser nunca isso. Mas o Espírito Santo está aqui dizendo: não, dentro deles tem um outro coração, tem uma outra genética, tem uma outra natureza, tem algo diferente na vida deles. O naturalista disse: me dê uma última oportunidade. Naquele dia, ele levou a águia para as montanhas, e ele repetiu as mesmas coisas. Agora a águia procurava as galinhas e não achava, e ela olhava e não tinha nenhuma referência de galinha.
ela não teve outra coisa a não ser olhar para cima. E quando ela viu o sol, ele levantou aquela águia para cima e ela saiu voando. E daqui a pouco nada mais era do que uma silhueta voando, mudando, transformando, porque ela nasceu águia. Ela, apesar de ter sido criada como galinha, dentro dela tinha uma outra natureza. E agora, com a referência correta, ela restaura aquilo que ela sempre foi. Deixa eu falar algo para você. Deus vai quebrar as referências errôneas na sua vida. O Senhor vai te levar para os lugares mais altos. E eu quero profetizar que você vai voar, que você vai ir mais longe, que você vai viver diferente de tudo que você já viveu. Isaías estava dizendo: eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Deus disse: fica tranquilo, porque a referência que você tem aqui agora é referência de santidade. E eu vou tocar a tua boca, eu vou tocar os teus lábios, e eu vou restaurar aquilo que tu és. Eu vou trazer de volta aquilo que tu és. Ei, igreja, há momentos que nós só podemos resgatar aquilo que nós somos se nós subirmos mais alto do que aquilo que nós temos vivido. Isaías 55, o Senhor está dizendo: meus pensamentos são mais altos que o de vocês, os meus caminhos são mais altos que o de vocês. Sobe aqui, vem aqui para cima. Rick Warren diz: se você quer saber porque você está aqui neste planeta, você tem que começar com Deus, porque você nasceu por seu propósito e para o seu propósito. Você nasceu pelo propósito de Deus e para cumprir um propósito de Deus. Você não descobre o significado da vida, como muitos livros de autoestima dizem, olhando para dentro, mas é olhando para o alto, para o lugar mais alto, é olhando para o Senhor, é olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? É só aí que a gente começa a descobrir o nosso verdadeiro, o nosso real chamado, a nossa essência. A sua essência não é vir à igreja para assistir um culto, receber uma palavra que lhe conforte, lhe console, para você enfrentar uma semana. A sua essência é fazer diferença nesse planeta, é trazer a glória de Deus aonde você chegar, e aonde você entrar, você dizer: é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque o agente do reino está chegando aqui nesse lugar. É chegado o reino de Deus. Essa é a nossa essência. O propósito da vida não está na especulação dos milhares de filósofos, mas na revelação divina. Você não é um acidente, seu nascimento não foi um engano. Deus planejou a sua vida em cada detalhe, como diz o salmista no Salmo 139. Ainda eu era substância informe, e todos os meus dias já estavam contados e determinados. Todos os meus dias, todos os meus dias, todos os minutos. Davi, ele dá um grito no final desse salmo dizendo: Senhor, sonda-me e vê meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu perdi o teu script, vê se eu perdi o teu propósito, e retorna a minha vida para o caminho eterno, Senhor. Uau, olha o que o Senhor está dizendo: ei, você é planejado por mim. Deus determinou os talentos naturais que você possuiria, e também Deus determinou os dons a serem derramados sobre a sua vida. Deus determinou cada função na sua vida. Por isso nós precisamos entender que esse conceito de mordomia, ele traz exatamente isso. Ser mordomo é incumbir-se da direção da casa, daquele que é dono de todas as coisas. Quando nós entendemos esse zelo de cuidar com fidelidade dos bens do Senhor, Ele torna-se galardoador das nossas vidas em todas as áreas. No Velho Testamento nós temos o exemplo de um homem chamado Eliezer. Gênesis 24, 2. Disse Abrão:
ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Olha que interessante. Eliezer governava tudo que Abrão possuía. O dia que Abrão quis arrumar uma noiva para o seu filho Isaque, ele chamou Eliezer e ele disse: vai à casa dos nossos parentes e lá o Senhor te direcionará para trazer uma esposa para o meu filho. Eliezer, ele faz tudo aquilo que Abraão ele deseja. Eliezer, ele era incumbido de procurar o melhor para Isaque. Eliezer, ele obedece prontamente e fielmente. Ele depende de Deus para obedecer ao seu Senhor e ora pedindo direção a Deus. Em Gênesis 24, de 12 a 14, quando Eliezer chega na casa da esposa, da futura esposa de Isaque, ele pede um sinal para Deus. Ele pede um sinal para Deus e Deus lhe dá. E ele, de forma fiel, ele traz a futura esposa de Isaque. José, em Gênesis 39, de 4 a 6, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E Potifar, olha só, Potifar lhe passou às mãos tudo o que tinha e o pôs por mordomo de sua casa. Tudo que Potifar tinha foi confiado às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. A história nos diz que quando José exerceu essa mordomia na casa de Potifar, Potifar prosperou, cresceu. Por quê? Porque esse homem entendeu a sua responsabilidade e fez o melhor ali naquele lugar. Paulo, em Atos 20, 24, compreendeu que sua vida tinha um propósito definido. Ele alertou para o fato de que devemos manter sempre viva a verdade de que somos mordomos dos mistérios de Deus. O texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Jesus, ele veio ao mundo cumprir o propósito do Pai. Tudo que o Pai lhe confiou, ele executou fielmente. A agenda do Pai era a agenda de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Jesus, ele era muito fiel nesse propósito. Ele diz: tudo que eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Eu estou aqui repetindo o que ele fez. Tudo que eu falo, eu estou repetindo o que o meu Pai falou. E a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa tremenda. Esses são os modelos que nós temos. Esse é o modelo que nós precisamos resgatar dentro da igreja. Porque nós devemos ser mordomos de Deus. Primeiro, porque Deus, como dono e sustentador do universo, nos delegou esta função. Em 1 Pedro 2,21 diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Uau! Cristo foi até o fim e nos trouxe esse modelo. Então, agora nós precisamos seguir esta direção, sabendo que Deus nos delegou essa função. A função do homem é de mordomo e não de proprietário. Diga comigo: mordomo e não proprietário. Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha ordem de coisas permitidas, e algumas ordenadas e outras proibidas. Então o homem não está livre. Mesmo quando você alcança algumas vitórias, mesmo quando você alcança algumas coisas que você chama de meu, de minha, elas são do Senhor.
porque tudo vem de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Tudo vem de Deus. A nossa vida, ela foi comprada por preço. Nós não pertencemos a nós mesmos, e nós precisamos ter esse discernimento para que nós possamos viver de forma agradável e produtiva aqui na terra. Salmos 8, de 3 a 9: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, tudo, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Deus entregou tudo para o homem, para que ele pudesse entender que apesar de estar nas mãos dele, tudo pertencia a Deus. Deus é o dono de tudo, e ele não nos passou a escritura do que lhes pertence. Deus continua sendo o Senhor, e esse entendimento de que ele é Senhor, esse entendimento de que ele é o dono de todas as coisas, é que nos faz servi-lo com alegria, com amor e disposição no nosso coração. Disposição. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ser mordomo do nosso tempo, porque o tempo pertence a Deus. Eu vejo muita gente dizendo: não tenho tempo. E se tem uma coisa que Deus distribuiu igualmente a todos, é o tempo. Todos aqui têm 24 horas, todos aqui têm o mesmo tempo. Interessante que pessoas focadas, pessoas abnegadas, sempre têm tempo para coisas relevantes, sempre tem tempo para fazer coisas relevantes. Pessoas desfocadas não têm tempo. Então a gente precisa aprender a administrar essa moeda tão importante chamada tempo. Isso é mordomia, de forma que nós possamos usar o tempo para servir a Deus, para exercer o nosso ministério, para servir a família, para servir no trabalho. E é possível fazer todas as coisas para louvor e glória do Senhor, desde que nós tenhamos essa consciência. Desde que nós tenhamos essa consciência. Num dos tópicos aqui nós vamos falar só sobre mordomia do tempo. Quais são as implicações de sermos mordomos de Deus? Primeiro, passamos a ter um profundo senso do que é sagrado. Acaba-se a distinção entre sagrado e profano, ou atividades seculares e religiosas. Tudo passa a ser sagrado e litúrgico. Tudo. Nós não temos duas vidas. A religiosidade leva o homem a ter duas vidas: uma vida na igreja e uma vida lá fora. Aqui eu sou um, lá fora eu sou outro. Mas quando eu começo a ter esse entendimento de que tudo está ligado a Deus, o que eu faço aqui, faço no meu trabalho, faço na minha casa, tudo é para o louvor e glória do meu Deus. Diga: tudo para o louvor e glória do meu Deus. Porque senão a gente corre o risco. Preste atenção: alguém lhe conhece lá fora na sua atividade profissional, e lá naquela atividade você anda e vive como se não tivesse Deus, e de repente você ganha alguém aqui para Jesus, e quando ela chega aqui e lhe vê com uma outra roupagem, ela diz: são duas pessoas, são dois homens, duas mulheres. E esses sustos não precisariam acontecer se nós tivéssemos essa noção clara de que tudo que nós fizermos é para o louvor e glória do nosso Deus. Diga amém. Tudo, queridos. O seu trabalho é sagrado, a sua escola é sagrada, a igreja é sagrada. Você é o mordomo no comércio, no templo. Você é o mordomo na escola. Você é o mordomo na rua. Você é o mordomo na sua célula. Você é o mordomo aonde você estiver. Você está administrando as coisas de Deus. Passamos também a ter um senso de responsabilidade profundo, sabendo que vamos prestar conta da nossa mordomia. Anote o texto, Lucas 16:1. O Senhor Jesus, ele fala desse acerto de contas. Como usamos nossa vida, família, bens, recursos, talentos, tempo, dinheiro, oportunidade. O que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Diga comigo: fiéis.
Deus espera que você seja encontrado fiel. Passamos também a ter um profundo senso de dependência. 1 Pedro 4,10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 2 Timóteo 2,21 diz: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nenhum mordomo poderá desempenhar o seu sublime papel sem total dependência de Deus e sem o poder do Espírito Santo de Deus. Escutem, chegando ao final nesta noite, eu quero lhe chamar a atenção em algo. Tudo que Deus espera de nós, tudo que Deus espera de cada um de nós, é que em algum momento, esse encontro verdadeiro entre nós e Ele possa nos fazer dar o nosso ai de mim diante dEle, aonde Ele terá a oportunidade de nos tocar com a sua glória, e nós podemos ouvir claramente Ele dizer: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E você possa dizer claramente: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, é lá no meu trabalho eu quero ser usado. Senhor, é lá na escola eu quero ser usado. É lá na minha casa eu quero ser usado. Senhor, é lá naquele lugar mais difícil eu quero ser usado. Eu quero estar ligado no trono, eu quero estar ligado em Ti, Senhor. Eu quero ser sal para salgar, eu quero ser luz para iluminar, eu quero ser diferença nessa terra. Eu quero fazer a Tua vontade, não a minha vontade. Eu quero viver para Ti e não para mim. Essa sensação muda a nossa ser. Esses dias, pastor Fábio, eu estava falando sobre santificação, e eu estava falando para os irmãos como a vida cristã, até quando as pessoas parecem que estão se quebrantando, elas são egocentristas. Você já percebeu que a maioria das pessoas, quando pedem perdão para Deus, elas não estão preocupadas com Deus, elas estão preocupadas com o que vão perder. Elas não estão preocupadas se ofenderam a Deus, elas estão preocupadas se vão perder privilégios, se vão perder algumas coisas. É mais ou menos: Deus me perdoe para que eu não perca tal coisa. É uma oração centrada em si, é uma oração centrada no seu próprio umbigo. E nós precisamos ter um encontro tão real que nós possamos dar esse grito: ai de mim, Senhor, porque eu vou perecendo, porque eu estou no meio das galinhas e eu sou uma águia e eu preciso voar, Senhor. Eu preciso sair dessas referências, eu preciso sair desses lugares pequenos, ó Deus, aonde eu estou reverberando o que todo mundo está falando, aonde eu estou reverberando aquilo que a terra está falando, e não estou ouvindo o que os céus estão dizendo, que a glória de Deus está enchendo toda a terra, todo lugar aonde eu estou, a glória de Deus está enchendo, e eu sou um instrumento dessa glória aqui na terra. Queridos, quando nós temos essa consciência, nós mudamos, e a nossa vida não é mais aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Porque eu posso fazer muitas coisas e não ser nada, mas se eu sou, eu faço qualquer coisa, porque é fruto da minha essência, é fruto daquilo que eu sou. Eu quero dar uma palavra para você nesta noite. O seu coração é diferente de tudo aquilo que está ao seu redor, porque dentro de você pulsa o coração do leão da tribo de Judá, dentro de você pulsa o coração da raiz de Davi, Yeshua HaMashiach, o Senhor poderoso, o Cristo ressurreto, o vencedor dos vencedores. Dentro de você mora o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo e a revelação de Deus. Você não é uma
galinha para andar de cabeça baixa. Você não nasceu para viver aqui na terra, olhando as coisas daqui de baixo. Você nasceu para as alturas de Deus, para fazer diferença. E Deus está nos chamando nesta geração. E sabe qual é a palavra que o Senhor nos dá nesta noite? Quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Que esta noite você possa dizer: Senhor, se a minha vida te serve, está aqui, Senhor. Eu quero ser tocado, eu quero ser transformado. Deixa eu lhe falar algo. André chegou para Jesus e disse: eu não sei o que significa isso, mas eu encontrei aqui alguns pãezinhos e alguns peixinhos. Se te serve, pega, Jesus. Ele disse: era tudo que eu precisava. Põe o povo para sentar, porque eu vou alimentar essa multidão. É tudo que eu precisava. Hoje eu quero lhe dizer: se você pegar a sua vida, talvez você esteja se sentindo insignificante, talvez você esteja se sentindo frágil, fraco, enfraquecido, talvez você perdeu a alegria do primeiro amor. Mas hoje eu quero lhe dizer: coloca de novo ela nas mãos do Senhor, porque a hora que for para as mãos dele, ele vai multiplicar. Ele vai fazer coisas grandiosas, ele vai fazer coisas poderosas, ele vai levar você além do que você poderia imaginar. Queridos, esses pãezinhos vão dar para todo mundo e vai sobrar. Esses peixinhos vai dar para todos e vai sobrar. Sabe por quê? Porque nas mãos dele tudo é possível. É o que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero lhe convidar a ficar em pé nesse momento. Aleluia.